Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal My Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redações nota 1000. Galerinha, a gente analisou, a redação da Júlia, agora vamos para a redação do Matheus, tá bom? Então ele descreve o seguinte, né? Lembrando que o tema do... Deixa eu ver quantas redações que tem aqui, a sexta, sétima... oitava, nona, décima. São 10. Isso mesmo, são 10. Vou tentar fazer tudo com vocês para poder ajudar vocês aí. Lembrando que o tema da redação do Enem de 2024 foi sobre... Vamos voltar lá. Foi sobre... desafios para a valorização da herança africana no Brasil, tá bom? Então vamos lá, vamos para a redação do Matheus. Vamos lá, gente. A redação do Matheus descreve pra gente o seguinte, ó. A banda brasileira Black Pantera, através de suas letras e posicionamentos políticos, contrapõe o ambiente de seu subgênero musical. O heavy metal, onde a pouca presença de artistas negros é muito associada a movimentos supremacistas, com o grupo defendendo pautas antirracistas e de valorização da cultura negra. Isso, porém, apesar de existirem diversos movimentos como o afrocentado, o Brasil ainda não reconhece a cultura afro-brasileira de maneira adequada, muito por conta do racismo em nossa sociedade e também pela invisibilização dessas pautas, levando ao desconhecimento da população sobre um tema tão importante. Assim, o poder público deve se mobilizar ao combate desses desafios apresentados. Primeiro argumento, né? Ainda não reconhece a cultura, sociedade. Por conta do racismo em nossa sociedade, também pela invisibilização, dessas pautas. Sob essa perspectiva, não devemos ignorar o racismo presente na organização social brasileira, sendo um dos principais motivos para a falta da valorização da herança africana. Desde os tempos de Brasil colônia até os dias de hoje, o preconceito racial está presente e acaba sendo mantido pela elite sociopolítica, onde, mesmo após a Lei Áurea de 1988, a população negra acabou não recebendo nenhum tipo de auxílio, pelo contrário, foi marginalizada e teve que se instalar em áreas periféricas, resultando na criação das primeiras favelas. Porém, a partir da Constituição Federal de 1988, todo cidadão é considerado igual perante a lei, cabendo ao Estado promover medidas necessárias para a igualdade e a equidade da nação. Ok. Aqui ele descreveu sobre a questão do racismo presente na organização socioambiental brasileira. Agora, sobre a invisibilização dessas pautas, Ademais, como resultado da invisibilização da cultura negra e de seus grandes personagens, é gerada uma falta de clareza da população sobre essa temática. A pensadora nigeriana Chimamanda apresenta o conceito de história única, onde, através do esquecimento dos fatos e reforço de determinados estereótipos, é criada uma ideia sobre determinado povo ou cultura, resultando uma visão preconceituosa e que não leva em conta o lado do oprimido. Dessa forma, histórias únicas só podem ser derrubadas através dos esforços da educação da população, levando a reconhecer a verdade e os fatos. Beleza, conclusão, né? Então quem vai solucionar o quê? Quem vai solucionar, né? E como isso vai ser solucionado? Então vamos lá,
Portanto, é dever do Estado intensificar e buscar maneiras de resolver os problemas apresentados anteriormente, através do Ministério da Cultura e da Educação. Então, o Ministério da Cultura e da Educação, órgãos responsáveis por fornecer serviços culturais de educação no território nacional, devem atuar conjuntamente na divulgação e preservação da herança afro-brasileira, através do incentivo de pesquisas acadêmicas, obrigatoriamente do ensino dessa temática nas escolas e no fomento a produções artísticas desse grupo social, a fim de dar devido reconhecimento legal e cultural. Com isso, manifestações culturais como o Black Pantera terão cada vez mais espaço e reconhecimento, ajudando a valorizar cada vez mais seus artistas. Bem interessante, né? Então, vamos ver os pequenos comentários, né, que o próprio INEP divulgou aqui. A redação apresenta uma abordagem pertinente e demonstra boa compreensão do tema proposto, destacando um exemplo contemporâneo citar a banda Black Pantera, o que confere originalmente a introdução e a criação com a problemática central, desenvolvimento conta com argumentos relevantes, embasados por repertórios socioculturais legítimos, como a Constituição de 1988 e o conceito de história única. Aqui no caso, né, de Chimamanda, né, que é uma autora, né, que estabeleceu relações claras, dificuldades de valorização da herança cultural africana no Brasil, né, além disso, o retorno ao exemplo inicial da conclusão, que vai fortalecer aí a coesão global, né, conferindo mais a unidade do projeto, quanto à estrutura textual, né, essa passa a ser bem organizada, com informações distribuídas adequadamente entre os parágrafos, respeitando a estruturação dos textos dissertativos argumentativos. O primeiro parágrafo enuncia o projeto de texto ao apontar racismo adequadamente desenvolvido no segundo parágrafo e invisibilização da cultura negra. O assunto desenvolvido no terceiro parágrafo como causas diretas para a invisibilidade da herança africana no Brasil, né? Uma característica que vai auxiliar na construção de uma progressão temática coerente com o tema proposto, né? O texto vai apresentar uma boa estrutura sintática, mas apesar disso há desvios linguísticos. Gente, desculpa, então vamos lá. Enfim, houve um probleminha aqui, eu pensei que eu estava gravando, só que eu não estava. Enfim, então é importante analisar que ele vai destacar os erros também, né? Claro que tem erros também, né? Os candidatos também cometeram alguns erros. Mas no final disso tudo, ó, ele vai destacar, ó, ao longo do texto percebe-se o domínio satisfatório de recursos coesivos com uso adequado de pronomes, advérbios, conjunções, expressões, ou seja, os avaliadores eles vão olhar isso tudo, tal. Há uma progressão clara entre as partes da redação, com as ideias conectando logicamente em introdução, desenvolvimento e conclusão, né, os parágrafos que articulam por meio de conectivos, né, clareza, continuidade de exposição de ideias, né, e a proposta de intervenção, que ela vai estar articulada aí aos argumentos desenvolvidos e vai atender aí elementos exigidos, né, pois vai apresentar aí agente, ação, meio de execução, detalhamento, finalidade, enfim, né, uma relação bem constituída, né, com um bom domínio argumentativo e aqui no caso o participante ele completou seu texto, né, em todas as partes propostas da redação aqui, estruturando o texto crítico, autoral e bem fundamentado, tá bom? Então, já que a gente fez a do Matheus, cada dia eu vou tentar ler uma para vocês, tá? Vamos tentar revisar algumas questões também, que é replicação para vocês, né? Como a gente já fez a primeira, vou fazer replicação. Até que interessante essa segunda aplicação, né? Caderno azul. Então, vamos lá, ó, para as questões de linguagens. Aí, vou fazer só umas 5, tá? Com vocês, pra gente ir treinando aqui, fazendo algumas revisõezinhas, ó. Tá, 6. Aí tem o texto, né, ó. Eu desconfiava, todas as histórias em quadrinhos são iguais. Todos os filmes norte-americanos são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todas as experiências de sexo são iguais. Todos os sonetos, gases, virelais, sextinas e rondôs são iguais. E todos os poemas e versos são livres, enfadonhos, iguais.
Todas as guerras do mundo são iguais, todas as fomes são iguais, todos os amores são iguais, 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 iguais. Iguais todos os rompimentos, a morte igualíssima, todas as criações da natureza são iguais, todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. O texto chama Nova Reunião. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. Nesse poema, o recurso coesivo usado estilisticamente para promover a progressão temática é o que? A. O uso de marcadores discursivos de contraste. B. Enumeração de itens associados pelo sentido. C. Aproximação de palavras nos sentidos opostos. D. Decorrência de uma mesma estrutura sintática. Ou E. Emprego recursivo de diferentes qualificadores. Beleza, pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, isso mesmo, se vocês marcaram a D, vocês acertaram, né? Recorrência de uma mesma estrutura sintática, né? Se você for analisar, ele repete, né? Todos iguais, tem uma iguais, tá bom? Então, é uma recorrência de uma mesma estrutura sintática, né? Essa repetição aí de iguais, né? Durante o texto inteiro, né? Então, não é marcadores discursivos, enfim, não é as outras, tá? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, né? Recorrência de uma mesma estrutura sintática, tá bom? Ok, vamos para a questão 7. Vamos lá. Prima Julieta. Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era feminilidade em pessoa. Quando a conheci sendo ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria ela uns 30 ou 32 anos de idade. Apenas pelo seu andar. Percebia-se que era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta caminhava em um ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía reflexos metálicos, ancas poderosas, os olhos de um verde azulado borboletavam. A voz rouca e ácida em 2 planos, voz de pessoa da alta sociedade, idade do serrote. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. Entre os elementos constitutivos dos gêneros está o modo como se organiza a própria composição textual, tendo em vista o objetivo de seu autor, narrar, descrever, argumentar, explicar, instruir. No trecho, reconhece a sequência textual do que? A. Explicativa, em que se opõem informações objetivas referentes à prima Julieta. B. Instrucional, em que se ensina o comportamento feminino inspirado em prima Julieta. C. Narrativa, em que se contam fatos que, no decorrer do tempo, envolvem prima Julieta. D. Descritiva, em que se constrói a imagem de prima Julieta a partir de que os sentidos do enunciador captam. Ou é argumentativa, em que se defende a opinião do enunciador sobre prima Julieta, buscando a adesão do leitor a essas ideias. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer isso mesmo, descritiva, tá? Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Mas se tratar aí de descritiva, ou seja, porque ele tá descrevendo a prima Julieta, né? Como ela é, né? Tem uma descrição, ó. Prima Julieta irradiava fascínio, era feminilidade. Quando conheci, nananana, tá. Apenas no andar percebia se caminhava. Caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça, retomando os belos braços brancos, cabeleira loura, metálicos, ancas poderosas, olhos verdes do lado, enfim. É descritivo, ele está descrevendo sobre ela, né? Sobre a prima dele. Então, tem toda uma descrição do comportamento dela, tá? Braços brancos, cabeleira loura, voz rouca, o gesto dela. Então, tudo isso, né? É uma descrição. Tá bom? Por esse motivo, letra D, né? Não é explicitativo, instrucional, não é uma receita, enfim, nem um argumento de alguma coisa, é uma descrição. Ele detalha sobre ela, né? De forma descritiva, ele está descrevendo como que ela se apresenta, tá bom? Por esse motivo, D. Os defeitos da sociedade.
Tá, ok. A gente tem uma imagem, né, dos efeitos da sociedade e vamos ver do que se trata, né? Ó, a imagem, olha, inteligência artificial, hein? É um artista argentino que questiona padrões de comportamento da sociedade contemporânea. Essa ilustração reflete práticas sociais sintetizadas no quê? A. Exposição da vida privada nas redes sociais como estímulo à verdade. B. Ideia de perfeição associada a padrões de beleza inacessíveis. C. Natureza simbólica da linguagem relacionada ao gênero. D. Relação entre visibilidade, imaginário social e desejo. Ou é visão falseada do enclausuramento como proteção. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? É a ele, tá, gente? Perdão. A ele. Eu já tô falando a inteligência artificial. Queria pausar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Mas se trata de relação entre visibilidade, imaginário social e desejo. Por que não são os outros, tá? Não são essa questão aqui de... É a letra D, tá? Não é essa questão aqui de exposição da vida privada, ideia de perfeição, também não, visão falseada, natureza. Por que seria relação entre visibilidade, imaginário, social e desejo? Se a gente for analisar a imagem, a gente tem claramente um olho, né, um desejo social, né, imaginário, né, claro, gente, isso não é real, né, a questão da pessoa, né, enfim, a gente tem claramente uma visão aqui imaginária, e o desejo o quê? O olho, né, pode representar essa questão, né, de ter esse desejo aí da questão social, né, visibilidade social também, né, visibilidade, perdão, imaginário, social e desejo, tá? É imaginário também porque a gente vê claramente uma imagem, né, de um imaginário de algo que não é real, né, e que, né, tem um desejo, essa questão, esse olho, ele representa muito isso, né, e tá muito ligado também à questão social, né, da sociedade, visualizando isso daqui, tá bom? Por esse motivo que é a D, tá? Então, cuidado com as pegadinhas. Então, vamos lá, vamos para a 9, ó. O podcast é um arquivo digital de áudio, olha para vocês verem, né, que interessante, tema de questão, né? Essa da segunda aplicação do PPL, ó. Podcast é um arquivo digital de áudio que pode ser inserido em várias plataformas online. Os conteúdos desse formato são diversos. Existem tanto os programas que abordam questões políticas nacionais, quanto os que desenvolvem temas voltados para a ciência. Enfim, os podcasts abrangem um leque diversificado de opções para os ouvintes. Esse arquivo digital de áudio tem marcas de formato radiofônico, como as entrevistas ping-pong, perguntas e respostas, debates em formato de mesa redonda, as reportagens, os documentários em áudios e boletins. Contudo, não possui uma estrutura fixa como os outros formatos. Considerados tradicionais, cada episódio pode ser contado de diferentes maneiras. Vale ressaltar que outro benefício de produzir conteúdo nesse formato é aprofundamento da temática. O podcast é considerado produto híbrido diferente de rádio e das demais mídias tradicionais e, sobretudo, é flexível. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó, em comparação a outras mídias, o podcast tem como diferencial o quê? A versatilidade na produção e no acesso a diferentes conteúdos. B. O resgate de modelos tradicionais de programas radiofônicos. C. A abordagem pormenorizada de temas políticos e científicos. D. Alcance de um público amplo e diversificado. Ou é a predominância da linguagem coloquial? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de versatilidade, tá? Não é os outros, não é resgate dos radiofônicos, tanto que são modelos diferentes, tá? Abordagens científicas, alcance público diverso, predominância, nada disso, coloquial também não. Tá destacando que é um arquivo digital, né, de áudio que pode ser inserido em várias plataformas online, né, ó, diversos programas de questões políticas e nacionais, enfim, ele tem tudo isso, tá? São várias coisas, né, entrevistas, enfim,
híbrido, diferente dos rádios. Ele já descreve que é diferente dos rádios. Então, por que é A? Por que é versatilidade? O que seria... Perdão. O que seria versatilidade? É algo que é capaz de se adaptar a várias coisas, né? Então, ele pode ser várias coisas, né? E é exatamente isso, né? Na produção no acesso de diferentes conteúdos, ou seja, desde uma entrevista, como questões de científicas, enfim, ó, entrevistas, ping-pong, perguntas e respostas, mesa redonda, áudios e boletins, enfim, várias coisas através do áudio, através do podcast, né? Desse novo arquivo digital, né? De áudio, que, né? Pode ser inseridos em várias plataformas. Ele já começa assim, pode ser inseridos em várias plataformas online. O que é versatilidade? A capacidade de se adaptar a várias coisas, né, ao mesmo tempo, que é exatamente o que o texto começa descrevendo, tá? Por esse motivo que vai ser a letra A, belezinha? Então tá, versatilidades. Vamos agora... 1, 2, 3... Vamos agora para a questão 10. Gente, isso me lembra muito inteligência artificial, hein? Enfim, a imagem, né? Vamos criar aí, na imagem destaca, vamos criar juntos o próximo nível? Somos únicos, somos muitos, somos diferentes do que éramos ontem. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Juntos estamos desenhando soluções que estão transformando o amanhã. Fale com nossos especialistas ou conheça as soluções para a sua empresa. Ok. Aí o enunciado do texto é o seguinte, ó. Nesse anúncio publicitário, o trecho que concentra concomitantemente as marcas das funções conotativas e emotivas da linguagem é o quê? A. Vamos criar juntos o próximo nível. B. Somos diferentes do que éramos ontem. C. Juntos estamos desenhando soluções. D. Que estão transformando o amanhã. Ou E. Conheça soluções para a sua empresa. Pause o vídeo e tenta fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer... Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Vai ser exatamente a questão aqui conotativa, tá? Perdão, conotativa vai ser vamos juntos criar o próximo nível. Por quê? Porque aqui é um convite, né? Vamos juntos, isso, ele tá convidando, é um convite, né? Somos os únicos, enfim. Aqui no caso, vamos criar juntos, é um convite, né? Diferente de somos, de juntos, enfim. Vamos, quando algo diz vamos criar juntos o próximo nível, ele está convidando, é um convite, portanto, se enquadra, sim, na questão da função conotativa, tá bom? Por esse motivo, alternativa correta, letra A, belezinha? Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês, né? E vejo vocês aí nos próximos vídeos de revisões, de redações. Espero ajudar vocês aí nessa semana, aí nessa reta final aí para a prova. E desejo uma boa prova para vocês, tá bom? Um abraço.